Instituto de Proteção de Defesa do Consumidor, mais conhecido como PROCON, foi criado com o intuito de proteger você, consumidor, orientando em suas reclamações, informando sobre seus direitos e fiscalizando as relações de consumo entre consumidor e fornecedor. Só no primeiro semestre de 2017 até junho, o PROCON Amazonas já realizou mais de 42 mil atendimentos, ocorrências. Já que hoje o assunto é direito do consumidor, eu recebo aqui no estúdio a diretora-presidente do PROCON Amazonas, Roseli Fernandes, e o coordenador da ouvidoria do Programa do Consumidor, Afonso Lins. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Um programa totalmente voltado para os nossos telespectadores, né? Até algumas dúvidas, então, que a gente estava tirando aqui que eu não sabia. Acho importante a gente começar o Amazônia Debate de hoje falando qual é a diferença entre o PROCON Amazonas e o PROCON Manaus. Quem começa? Pois é, né? Vamos lá, posso, né? Claro, pelas mulheres. Bom, não existe uma diferença. Cabe ao consumidor a ele ter a opção para reclamar, fazer a sua reclamação tanto no órgão do município, da capital, quanto no órgão do Estado. Então, não existe. Agora, de acordo com a Constituição, cabe ao Estado, ao órgão oficial do Estado, coordenar a política de defesa do consumidor no Estado. Então, é isso, exatamente. E já, assim como Manaus tem o seu PROCON, a gente precisa incentivar também que o interior, os municípios também os tenham. Exato. É importante, é interessante, acho que ganha todo mundo. Né? Ganha a sociedade como um todo. Eu acho que é esse trabalho que a Roseli deve estar fazendo, se incentivando o interior para que tenha os seus PROCONs. Exatamente. Incentivando e sensibilizando os chefes do Poder Executivo de todos os nossos municípios aqui, para que os municípios maiores, principalmente os da região metropolitana e aqueles maiores também que não fazem parte da região metropolitana, mas que comecem a ter essa sensibilidade de se criar um PROCON municipal. Ledingando, quando se pensa que ter um PROCON municipal você vai apenas fiscalizar ou vai ter reclamação de um mercadinho, disso e daquilo. Não. Hoje as reclamações, nós estamos é um divisor de águas. Então, num outro momento, é justamente com relação às operadoras de telefonia, com relação à energia, com relação à água, com relação a bancos. Tem muitos municípios que não têm banco, precisa ter, então precisa do órgão de defesa do consumidor ali, porque o fato gerador ocorre no município. Todos os municípios aqui do Amazonas têm um órgão que cuida dessa fiscalização, de gerenciar tudo isso? Ou a gente ainda está caminhando para isso? Não, todos os municípios têm que ter o seu PROCON, não é? Então, aqueles municípios maiores, cabe aí ao Poder Executivo Municipal criar o PROCON municipal daquele município. E na ausência de um PROCON municipal, nós temos aí as defensorias, o Ministério Público, para que o consumidor, o cidadão que está ali naquele município, ele possa ser atendido na sua plenitude. Afonso, então a gente percebe que é um trabalho em conjunto, né? Sim. Todos têm que estar integrados aí para conseguir atingir o seu objetivo. Os serviços simples que a gente não tem no interior do estado, né? Pois é, e aí você imagina, em vários municípios a gente também não tem defensoria, não tem Ministério Público, não tem Tribunal de Justiça, não está lá a comarca, não está funcionando. Então, imagina as dificuldades do interiorano para reclamar os seus direitos de consumidor. É muito complicado, né? Ainda bem que a gente teve essa sensibilidade aqui em Manaus e criamos no município de Manaus, até para que a gente dê exemplo para aqueles municípios do interior do estado. E toda vez que a gente tem um prefeito aqui em Manaus, a gente fala sobre isso. A Roseli faz essa divulgação. Encaminha, já foram encaminhados vários documentos, vários ofícios, justamente para a questão da viabilização da criação do PROCON municipal nos municípios. E isso foi para todos os municípios. Para os 61 municípios
municípios foram enviadas, inclusive já com o modelo, com a minuta do PROCON, da municipalização de PROCONs, entendeu? E o que está faltando realmente é a sensibilidade daquele chefe do Poder Executivo falar assim, não, o município está precisando já de um PROCON municipal e eu vou criar. Então está precisando ter essa sensibilidade. O Afonso falou a respeito de dificuldades. Quais são as dificuldades que você mais encontra aqui na capital amazoniense? A gente estava falando de municípios, né? Que são algumas ocorrências pequenas, importantes para o consumidor, tem outras maiores, como é o caso da telefonia, internet, enfim. Quais são as principais ocorrências aqui que vocês acabam registrando? São exatamente os serviços prestados pelas empresas em geral, nas prestadoras de serviços. Essas dificuldades são normais, a gente recebe todos os dias esse tipo de demanda, né? E eu falava há pouco com relação a isso. Nós temos aqui em Manaus, e eu acho que é o único estado que tem isso, nós temos o Força Tarefa aqui em Manaus, onde os órgãos de defesa estão todos unidos, né, e atentos para a defesa do consumidor, né? Então hoje a gente tem unido não só o PROCON do Amazonas, temos o PROCON do Amazonas, o PROCON de Manaus, temos o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União, nós temos a Defensoria Pública, temos também a OAB, nós temos as duas comissões, tanto da Assembleia Legislativa quanto da Câmara Municipal, então tudo isso integrado juntos e atentos para as demandas coletivas da cidade de Manaus com relação à defesa do consumidor. Isso eu acho fantástico. Nós temos tido vários ganhos, né? Inclusive nós recebemos um prêmio agora em Brasília, exatamente porque o Ministério Público inscreveu um trabalho a nossa ação com relação às bandeiras tarifárias, e nós ganhamos um prêmio nacional, exatamente Força Tarefa ganhou esse prêmio. O prêmio da República, né? Quem ganhou, tirou o primeiro lugar, foi o Grupo Força Tarefa, não é? Por meio de uma ação civil pública que foi impetrada pelo Ministério Público Federal, mas que fez parte do nosso grupo, não é? E fomos inscritos. Então nós ganhamos aí o prêmio da República, não é? E isso muito nos honra, né? Sim. Porque é muito bom quando a gente pode trabalhar com todas as instituições, com todos os órgãos imbuídos no mesmo objetivo, não é? Que é fazer a defesa do consumidor. Porque tanto o Afonso no PROCON Manaus, quanto eu no PROCON Amazonas, todo dia a gente tem aquele varejo, a gente está no individual, mas é muito importante você poder sentar com todos os órgãos e fazer no macro, não é? Fazer aquele atendimento, dar a resposta, poder fornecer a resposta para o cidadão naquele atendimento macro, não é? Que é isso que a gente caminha, né? Nós temos o nosso varejo todo dia, mas a gente tem que dar a resposta por meio de uma ação macro. Nós falamos a respeito das ocorrências que o PROCON Municipal registra, então agora a gente vai passar para o PROCON Amazonas, porque ainda não fechou o relatório e a gente já tem aí mais de 42 mil ocorrências. É verdade, nós temos muito mais e todo final de mês a gente faz um relatório, nós prestamos conta à população, porque o nosso trabalho ele é público, né? Então tem que ser transparente. Por ser público, o consumidor, o cidadão lá de casa tem que saber o que a gente faz, tem que saber o que a gente atende, enfim, tem que passar todas essas informações. E como eu disse no início, nós temos um divisor de águas. Há tempos atrás, no primeiro momento da defesa do consumidor, nós tivemos aí o quê? Reclamações com relação a produtos, não é? Hoje em dia não, hoje em dia nós estamos no segundo momento, que são justamente com relação a serviços. Então são serviços bancários, são serviços que são, por incrível que pareça, o que nos dá mais problema e dor de cabeça são os serviços regulados. São os serviços regulados? Os que têm regulamentação pelas agências reguladoras. Isso é que nos dá a maior dor de cabeça, que é justamente energia, água e telefonia, não é? Então é cobrança indevida, é um cancelamento de contrato que você não consegue cancelar, é um call center que não funciona, que não segue à risca a própria legislação,
ligação do 0800, que é da URA, da unidade audível. Exatamente, contas que vêm que não condiz com o contrato que foi assinado, e isso vai por aí afora, não é só na questão de telefonia, na questão de água, na questão de energia, e vai com relação a bancos também, não é? Então, são muitos problemas que chegam de uma forma brutal, de uma forma bem crua dentro dos PROCONs, não é? E isso é que nos faz ter o termômetro, não é? Para que a gente possa aí unir os esforços e ter uma ação macro. Nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo, mas no próximo bloco a gente vai falar sobre esses serviços, combustíveis que está em alta, energia, bagagens também, uma fiscalização que aconteceu na semana passada lá no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Então não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo, mas nós voltamos já.